Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do livro O Baile do Porco Espinho e Outros Poemas, de Sérgio Caparelli, ilustrado pela Mariana Massarani. Além disso, principalmente, eu vou apresentar uma parte do material do professor que eu preparei para vocês. Vamos lá? O Baile do Porco Espinho e Outros Poemas é uma antologia de 10 poemas de Sérgio Caparelli, ilustrado por Mariana Massarani, dois dos mais queridos autores de livros infantis e infanto-juvenis. Como se espera de uma antologia de poemas de Caparelli, trata-se de um livro muito musical, que faz um divertido uso de rimas e outras sonoridades das palavras desde o título. E igualmente, como se espera de uma obra ilustrada por Mariana Massarani, trata-se também de um livro com muita cor, movimento e personagens de gestos largos. Os poemas tematizam fenômenos da natureza, animais e plantas, assuntos especialmente fascinantes para as crianças pequenas e bem pequenas. Como os poemas são independentes entre si, eles podem ser lidos aleatoriamente. Sérgio Caparelli é nascido em Uberlândia, em Minas Gerais, mas foi habitante de várias cidades, Goiânia, Curitiba e finalmente Porto Alegre, onde cursou jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Caparelli recebeu 5 prêmios Jabuti. Muitos de seus livros receberam selo de ouro e menção de altamente recomendáveis da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FENELIGE. Caparelli tem mais de 40 livros publicados e atualmente mora na Itália. Mariana Massarani nasceu e mora no Rio de Janeiro. Ela ilustrou mais ou menos uns 200 livros e escreveu outros 14, todos infantis. Recebeu muitas vezes o selo de altamente recomendado e o selo de melhor para a criança da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Mariana tem 4 prêmios Jabuti e já conquistou o prêmio Chen Bo-Shui, na China, da Feira do Livro de Xangai. Seus desenhos foram expostos em várias exposições e catálogos do Brasil, Itália, Alemanha, Coreia e Japão. Nós, em nosso material de apoio, assim como importantes teóricos do campo da educação, procuramos pensar a escola como parte da vida e não como preparação para ela. Por isso, defendemos a garantia do direito da criança de aprender enquanto vive e de viver enquanto aprende, desenvolvendo-se em múltiplas experiências. O trabalho com intencionalidade pedagógica sobre esses campos, por meio do livro literário, propicia a expansão dos conhecimentos de contextos sociais, culturais e naturais diversos. É muito importante entender que os diferentes campos de experiências não funcionam de maneira isolada. Eles se entrelaçam, abrindo espaço para que atividades e brincadeiras que sugeriremos a você, professor, professora, se intercalem e deem lugar para a inserção de outras. Por isso, na seção O Baile do Porco Espinho e os Campos de Experiências, apresentamos a você algumas ideias de como preparar as crianças para a leitura, perguntando, por exemplo, suas expectativas sobre a história. No campo o eu, o outro e o nós, buscamos compreender a construção da identidade humana a partir da observação dos meios em que nos encontramos. Observar os traços que nos distinguem de uns e nos assemelham a outros é uma característica que desenvolvemos desde a infância. Com essas observações, nós nos compreendemos parte de uma comunidade e procuramos nos adequar à convivência com os outros. A temática da criança que brinca por meio de sua fantasia está muito presente na seleção de poemas que Caparelli faz para o Baile do Porco Espinho. Ao longo das páginas, o leitor vai percebendo que cada poema remete a um universo diferente e, portanto, narrado pela percepção de um eu lírico diferente. Então, sugerimos conversar com as crianças sobre diferenças e semelhanças que temos entre nós e buscar refletir com elas sobre como poderiam dançar no Baile do Porco Espinho. Depois, ao som de uma música animada, preferencialmente escolhida por elas, convide-as a dançar sozinhas e depois em duplas ou trios, à escolha delas. Após a dança, abra espaço para o diálogo sobre o momento da dança. Contem como foi para vocês dançar sozinhas e com os amigos. Como foi mais divertido?
No campo corpo, gestos e movimentos, reforçamos que o uso de movimentos é parte integrante do desenvolvimento cognitivo das crianças. Nosso material recomenda que você, professor, professora, apoie as crianças nessa exploração do mundo por meio de gestos e movimentos. Em O Baile do Porco-Espinho, a questão do corpo e sua individualidade é abordada de maneira bastante dinâmica. Além disso, ao longo dos vários poemas, lemos e vemos personagens acordando, dormindo, correndo, brincando, se molhando, abraçando, lavando e secando os pés, plantando, subindo em árvores, colhendo frutas, sempre por meio dos movimentos de seus corpos. Um dos gestos solicitados pelo porco-espinho no poema é o abraço. Sugerimos que em uma roda de conversa você busque ouvir as crianças sobre o que elas acham que o porco-espinho sentiu por não receber o abraço. Depois convide-as a pensar outros gestos de carinho que podemos fazer uns com os outros e incentive-as a realizá-los uns nos outros. Essa atividade se interliga ao campo escuta, fala, pensamentos e imaginação. No campo escuta, fala, pensamento e imaginação, focamos o uso da língua como ferramenta para se comunicar e estar no mundo. Nosso papel no que se refere a esse campo de experiências é o de introduzir o exercício da língua em situações comunicativas ricas de sentido para que sejam compreendidas como pluralidades possíveis. A obra O Baile do Porco-Espinho e outros poemas é um conjunto de poemas sobre variadas atividades humanas e cotidianas, com rimas musicais e muito ritmo cadenciado. Diante disso, convide as crianças a imaginarem como seria um baile. Depois, em pequenos grupos, elas podem trocar ideias sobre o baile que imaginaram e listar, por meio da escrita espontânea em uma folha, tudo o que pensaram para o baile. Sugerimos também explorar as letras do nome Porco-Espinho na lousa e convidar as crianças a observarem as fichas de seus nomes, tentando reconhecer se há alguma letra igual entre o nome do animal e o delas. As crianças podem ir à lousa e indicar as letras identificadas. No campo traços, sons, cores e formas, procuramos dar atenção à criação artística que, em suas muitas definições, visa dar sentido para aquilo que antes era disforme e indeterminado. Logo, a criança, ao explorar o mundo em busca de novos sentidos e formas, exerce sua criatividade iniciando seu trabalho com a arte. Dentro desse campo, em O Baile do Porco-Espinho e outros poemas, propomos apreciar as ilustrações da autora Mariana Massarani, sempre muito vibrantes e coloridas, mas também capazes de retratar muito bem os movimentos dos poemas em mais uma camada semiótica. Incentive as crianças a falarem livremente sobre o que gostaram, o que não gostaram, qual sua ilustração predileta. Além disso, convide-as a fazer um baile de faz de conta, aquele que no campo escuta, fala, pensamento e imaginação propusemos que elas se imaginassem. Elas podem usar objetos da sala que imitam sons. Ainda explorando a temática do baile, sugerimos a produção de alguns instrumentos musicais com materiais reutilizáveis e recicláveis, materiais não estruturados, para que as crianças possam brincar também com os seus familiares, como maneira de ampliar o conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem, a chamada literacia familiar. No campo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, pensamos nas crianças como pequenos exploradores que precisam dispor de curiosidade e conhecimentos para navegar pelo mundo. Esse conhecimento, que aos poucos vai se tornando cada vez mais sólido, consiste em perceber o funcionamento das leis naturais, de reconhecer formas geométricas, conhecer números, entre outros objetivos englobados nesse campo. Em nosso material, sugerimos que você proponha às crianças a produção tridimensional do porco-espinho, utilizando palitos, gravetos ou outro material que possa representar os espinhos. Para favorecer a participação das crianças e ampliar as possibilidades criativas, sugira que elas se organizem em pequenos grupos para que cada um possa produzir o seu porco-espinho. E antes de disponibilizar o material para as crianças, conte para elas que será necessário utilizar muitos palitos para preencher o porco-espinho e que depois de concluírem você quer saber quantos palitos foram necessários. Por fim, é importante dizer o que você já deve ter notado. Cada uma dessas sugestões pode ser vivenciada no espaço escolar, mas também em casa. As crianças podem, em sistema de rodízio, levar o livro O Baile do Porco-Espinho para ler no ambiente doméstico. Estimule e apoie as famílias na prática da leitura, por exemplo, sugerindo algumas vivências como as que sugerimos a você. E esperamos que o conjunto de materiais que preparamos para você e suas crianças seja de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!